Boa noite, pessoal. Ixi. Boa noite, pessoal. Foi muito xoxo esse primeiro aí, viu? Vocês estão me ouvindo bem? Ou o som está um pouco baixo? Tá bem? Então tá bom, vamos lá. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao Cefec, Centro Espírita Fé e Caridade. Para nós é uma alegria imensa estarmos aqui juntos, mais uma vez, mais uma terça-feira, dando continuidade aos estudos da doutrina espírita, aos estudos do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Cosme disse, que possamos sentir a presença de Deus aqui conosco, a presença da espiritualidade amiga, que estejamos abertos, receptivos, para que, quando findarmos as atividades desta noite, estejamos um pouquinho melhores do que quando chegamos. Estejamos mais preparados para continuarmos a nossa jornada, que não é fácil, mas ela é possível, porque Deus não dá o fardo mais pesado do que nós comportamos, que nós conseguimos levar, Então, sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados. E hoje, pessoal, nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, que nós tivemos a oportunidade de começarmos na semana passada, com João Atílio, no tópico Ressurreição e Reencarnação, e hoje o tema é esse que foi divulgado e está na tela. É o segundo tópico principal do capítulo. O capítulo se chama Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o tópico que nós vamos conversar um pouco, é esse: a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. E ele está contido nos itens 18 a 23. Depois fica o convite para que vocês possam ler esses itens lá em casa. Porque Kardec, na sua pedagogia incrível, ele traz para nós uma linha de raciocínio muito especial para abordar esse assunto que é tão importante para 100% da população, para todos nós que aqui estamos e para também todos aqueles que aqui não estão. Para a gente começar, pessoal, eu vou trazer rapidamente 2 vídeos, e depois vocês vão entender o porquê, tá? Ô, Lucimar, fica ali ativo, porque eu não sei se o som vai estar bom ou não, tá? Então, o Lucimar vai ali, pessoal, é importante vocês ouvirem, tá? Esse que vai sair no vídeo. Pode aumentar um pouco. Esse diálogo é muito conhecido, é o diálogo de Jesus com Nicodemos, que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 21, tá? Daqui a pouco eu vou voltar e tecer outros comentários. E agora o segundo vídeo para a gente começar. Seja bem-vindo, André Luiz. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não troque nosso lindo planeta azul para viver em lugar algum nessa galáxia, nem nos mundos felizes. Obrigado, né? Obrigado por procurar, Senhor.
inconsciente do irmão. Perdoe. Joguei minha vida fora. Há corações orando por você. Que corações? Pois bem, poderíamos apenas trazer esses 2 vídeos que já seriam os suficientes para encerrarmos o nosso bate-papo, porque os 2 ilustram muito bem o que nós vamos conversar nessa noite. Tá? O primeiro é um diálogo do Cristo com Nicodemos. Então, nós estamos falando de há mais de 2000 anos, o Cristo falando da reencarnação. Mas nós precisamos levar em consideração que a época do Cristo, ele adequava o seu linguajar ao povo daquela época, às falas daquela época e à capacidade intelectual do povo à sua época. Então, por isso que, naquela época, Jesus não usava o termo reencarnação, porque era uma palavra ainda inexistente. Porém, o conceito de reencarnação é extremamente antigo, ele sempre existiu, com diferentes nomenclaturas. Eu, recentemente, finalizei a leitura de um livro que sugiro fortemente que vocês leiam, que se chama Dimas, o leproso samaritano, que lá no livro eles usavam o termo reencarnação como transmigração. E rapidamente, esse livro relata os bastidores da história daqueles 10 leprosos que Jesus curou e apenas um retornou para agradecer. E aí conta os bastidores. Imaginem vocês um livro de 20 capítulos contando esses bastidores. Então fica aí o convite, inclusive, tem aí na nossa biblioteca, né? Então, pessoal, a reencarnação é algo que sempre existiu. Inclusive, encontramos na Bíblia, em diferentes momentos, em diferentes situações, mas nós encontramos o tema reencarnação na Bíblia. E aí, na década de 40, quando o Chico, através de André Luiz, traz para nós o livro que foi um divisor de águas para o nosso entendimento do mundo espiritual, que é o livro Nosso Lar. Quem não leu, pessoal, fica o convite para que leia, né? Então, tem o livro, tem a radionovela, vale muito a pena, tem o filme. Então, esse trecho aqui, esse vídeo que está aqui na tela, é um trecho do livro, do filme Nosso Lar, onde André Luiz reencontra a sua mãe, que estava em outras esferas, muito superior ao nosso lar, mas ela retorna, ela volta para reencontrar o seu amado filho. Então, em diferentes situações, em diferentes momentos, nós vemos a questão da reencarnação. E, pessoal, tem algo que é muito importante para nós, e eu, quando posso, trago nas nossas conversas, nas nossas abordagens, que é Deus. Deus. Lá em O Livro dos Espíritos, nós encontramos na primeira questão, na questão de número 1, a pergunta que Allan Kardec fez aos espíritos da codificação. Que é Deus? Kardec não perguntou quem é Deus, perguntou que é Deus. E nós temos a resposta que todos nós conhecemos. Inteligência suprema, causa primeira ou causa primária de todas as coisas. E lá na questão 13, nós encontramos mais informações. Que Deus, entre
diferentes itens, encontramos que Deus é o nosso Pai misericordioso, mas, acima de tudo, o nosso Pai soberanamente justo e bom. Já sabemos, já entendemos essas duas questões, que são extremamente conhecidas no meio espírita, né? Mas tem um grande problema, que somos nós. Somos nós. O dia que nós, espíritos extremamente imperfeitos que ainda somos, internalizarmos, o dia que conseguirmos ter em nossos corações, efetivamente, verdadeiramente, que Deus é o nosso Pai soberanamente justo e bom, a nossa concepção de vida, ela vai mudar totalmente. Ainda não mudamos porque nós sabemos, mas não acreditamos tanto ou não levamos tanto a sério esse conceito de Deus. Porque se Deus é justo, se Deus não fosse, se não existisse a reencarnação, Deus não seria justiça. Se não existisse reencarnação, para que o Evangelho existiria Evangelho em nossa vida? O Evangelho não faria sentido. Iríamos levar uma vida, deixa a vida me levar, vida leva eu. É a única vida, a única existência. Para que eu vou me sacrificar, renunciar às coisas que eu gosto, que eu acho que faz sentido, para crescer moralmente, espiritualmente, sendo que eu tenho só uma vida, né? Deus não seria justo, Deus não seria bom. Por que existe a diferença entre o rico e o pobre, né? Entre os saudáveis e aqueles com dificuldade de alguma dificuldade de saúde? Por que uns vão mais cedo, outros vão mais tarde, desencarnam, né? Deus não seria justiça, Deus não seria misericórdia, Deus não seria amor. Então, pessoal, a reencarnação, ela é algo que sempre existiu, porque Deus é misericordioso, porque Deus ele é amoroso, porque Deus é justiça, porque Deus é bondoso. Tudo bem, pessoal? Então, que a partir de hoje tenhamos mais isso entranhado na nossa mente, nos nossos corações, que Deus é justo, Deus é bom, Deus não erra, Deus jamais erra. Tem aquele ditado popular que Deus escreve o certo por linhas tortas, mas não é. Deus escreve o certo pelas linhas que tem que ser escrito. Nós que entortamos a linha, porque às vezes as coisas não acontecem como gostaríamos que elas acontecessem. Se eu quero que isso aconteça e acontece algo diferente, Deus fez o certo por linhas tortas. Não é. A questão da linha ser torta, mais ou menos, é questão da minha vaidade, é do meu egoísmo, do meu orgulho, que quero que Deus siga com aquilo que eu quero, com aquilo que eu penso, que eu imagino, esquecendo que Ele sim é o Pai soberanamente justo e bom, que sabe o que é melhor para o seu filho, que no caso sou eu, que no caso somos nós. E aí entra, pessoal, o tópico de hoje, né? Dos itens 18 a 23, é extenso, né? Um assunto muito vasto, que nós vamos conduzindo, mas se precisar interromper em respeito ao horário, nós vamos interromper. Tá bom, pessoal? Então, quando nós desencarnamos, pessoal, nós vamos para algum lugar. No caso, André Luiz, do segundo vídeo, quando ele desencarnou, ele passou um pouquinho mais de 8 anos em regiões umbralinas de dificuldade, regiões de sofrimento, até que ele foi resgatado e foi direcionado para o nosso lar, onde ele passou por um momento de recuperação, de transformação, até ser permitido o encontro com sua mãe, ou o reencontro com sua mãe, que já havia desencarnado antes dele. Então, a reencarnação,
ou a desencarnação, tanto faz, a ótica e o raciocínio serão os mesmos, ela fortalece os laços da família. Fortalece os laços da família. E lá no plano espiritual, lá no espaço, nós formamos grupos, famílias espirituais, unidos por o quê, pessoal? Pela afeição, pela simpatia, pela afinidade. É oportunidade, pessoal, dos reencontros. E a encarnação, que é quando nós voltamos para a Terra, é apenas um momento de separação, breve, repentino, de 70, 80, 90 anos, de acordo com o período de vida aqui na Terra de cada um. E lá no plano espiritual, nós nos reencontramos. É como se nós voltássemos de viagem. Então, quando nós desencarnamos, voltamos para o plano espiritual, nós estamos o quê? Voltando de viagem para a nossa casa. Porque a nossa verdadeira vida, a nossa verdadeira pátria, não é aqui na Terra, é sim no plano espiritual. Estamos aqui de passagem. Falamos amplamente durante o capítulo 3, começamos já no capítulo 4 e vamos falar mais ainda. A Terra é um plano que nós estamos aqui para aprendermos, para evoluirmos, para crescermos moralmente e espiritualmente. No capítulo 3, nós vimos que a Terra ela é uma escola, a Terra é um hospital, a Terra é uma penitenciária, onde nós precisamos entender o contexto disso tudo para que sejamos melhores nesta oportunidade do que fomos até então. E aí, pessoal, nós retornamos para o plano espiritual, reencontramos afetos verdadeiros, né, devido à afeição, simpatia, afinidade, etc. Para quê? Com o objetivo do quê? Do mútuo adiantamento. Cada existência, cada vida na Terra são oportunidades de darmos um ou mais passos rumo ao nosso aperfeiçoamento. Ainda no item 18, desculpem, Kardec traz para nós um questionamento importante. O que sobrevive à morte, né? E aí ele faz um paralelo, pessoal, entre os vínculos espirituais e os vínculos exclusivamente materiais, que são aqueles vínculos por conveniência. Ele traz isso de maneira muito didática. E nós, na condição ainda de seres muito imperfeitos que somos, num planeta de provas e expiações que ainda estamos, existem esses dois tipos de vínculos ainda. O vínculo espiritual é aquele vínculo que foi criado devido ao amor verdadeiro, devido àquela amizade verdadeira, devido ao respeito, o cuidado, a gratidão, a atenção, o carinho. E esses são sentimentos verdadeiros, porque são vínculos espirituais. Sendo vínculos espirituais, eles permanecem. Porque o que fica aqui na Terra é o nosso corpo físico. Quando nós desencarnamos, o nosso espírito continua a sua jornada. Por isso que permanece, que são vínculos do espírito. Em contrapartida, os vínculos exclusivamente da matéria ou materiais são os vínculos por conveniência. Aqueles vínculos, aquelas aproximações, aquelas comunhões por interesse, por sentidos, por atração carnal, por sentimento de posse, pelas paixões. E esses vínculos podem, e aqui vocês podem ver que tem a palavra pode, tá? Cessar com a sua causa. Ora, se eu tenho vínculo com uma pessoa por atração estritamente carnal, o que acontece?
o rompimento ali pela desencarnação, não faz sentido nenhum ter mais contato com aquela pessoa. Por exemplo, isso Kardec traz para nós no item 18, né? Então, o corpo, ele termina. O espírito, ele continua. E a partir do momento que temos vínculos espirituais, eles permanecem conosco. Tudo bem? Então, resumindo esse item 18, nesses 4 tópicos. Não começamos necessariamente a nos relacionar nessa existência. Nós nos relacionamos com espíritos afins, que temos afinidade ou dificuldades, e foram adquiridos esses vínculos em outras oportunidades. 2. A família pode, e observem que ela está aqui em letra maiúscula e negrito, pode ser um reencontro de espíritos ligados pela afeição. E vocês vão entender daqui um pouco por que tem a palavra pode. Que pode ser e pode não ser. Conversamos bastante sobre isso ontem, no estudo que temos toda segunda-feira às 7h30, e quem quiser participar, só chegar. 3º, o objetivo da convivência é o mútuo adiantamento. Ninguém, pessoal, ninguém vive sozinho. Ninguém estará sozinho nunca. Ah, Júnior, mas eu moro sozinha hoje. O invisível não é sinônimo de ausência. Nós sempre estaremos acompanhados pelas nossas companhias espirituais, sempre, podendo elas serem companhias boas ou não tão boas, de acordo com o que eu proporciono ou propicio para o ambiente à minha volta. Se eu tenho costumes ligados à matéria, que nós trouxemos aqui no slide anterior, de interesses, só de sentidos da matéria e etc., etc., eu vou atrair espíritos que se afinam com isso. Agora, se eu tenho atitudes mais dignas, se eu tenho comportamentos adequados, pensamentos mais nobres, leituras e etc., etc., terei ao meu lado companhias espirituais que se afinam com aquele ambiente que eu estou proporcionando. 3. O objetivo da convivência é o mútuo adiantamento, igual falamos. Vivemos numa comunidade, tem os princípios de cooperação, é lei, cooperarmos uns com os outros. Assim como os espíritos bons cooperam conosco, nós temos total obrigação de cooperarmos entre nós. E aqui ampliarmos a nossa definição de família, que nós, muitas vezes, restringimos a nossa atenção, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa fraternidade, o nosso amor, a nossa atenção, a nossa dedicação, a nossa caridade, para aqueles que estão à nossa volta, na família pequena. Mas como está no vídeo do nosso lar, ele disse ainda, a minha família é essa. E mostrou o que ele quis dizer com aquilo. A família, a nossa verdadeira família, ela tem um horizonte muito mais amplo, que é a família universal, que é a nossa humanidade, que nós precisamos ampliar essa visão. E ainda a nossa visão é um tanto quanto restrita quando pensamos em família. 4. O que atravessa a morte não é o papel familiar, mas a afeição real de alma a alma. Então, nós continuaremos ao lado para a eternidade aqueles que nós adquirimos a afeição real, que é aquele relacionamento desinteressado, aquele relacionamento em que nós apenas queremos o bem daquela pessoa, custe o que custar, sem o sentimento de posse, sem o sentimento de é meu filho,
é meu cônjuge, é minha filha, meu filho, meu cônjuge, meu irmão, meu pai, por diferentes momentos, já falou aqui na tribuna, né? Os nossos filhos não são nossos filhos. Eles estão nossos filhos. Ontem mesmo, estudávamos no capítulo 9 do livro Obreiros da Vida Eterna, a história de Gotuso. E aí, rapidamente, Gotuso desencarna, seus quase 50 anos, a sua esposa de 36 permanece aqui na Terra, ela, que se chamava Marília, ela é assediada pelo seu primo Carlos, após a desencarnação. O primo de Gotuso assedia sua ex-mulher, a viúva, eles travam ali um relacionamento amoroso, e isso mexeu demais com as emoções de Gotuso, lá no plano espiritual. E agora, devido à intercessão daquela que foi a sua mãe na última encarnação, que se chamava Letícia, ele vai reencarnar, a pedido da mãe, como filho da sua antiga esposa e filho daquele que era o seu algoz, o seu primo Carlos. E ele reencarnaria como filho do seu filho. Vocês entenderam a trama? Então, aqueles, pessoal, que convivem, que têm uma certa afinidade, ou que têm uma certa dívida, eles estarão sempre conectados. Sempre conectados. Mas temos uma pergunta importante. Mas, se os espíritos se reúnem pela afeição e pela simpatia, como explicar aquelas famílias em que existem tantas diferenças, conflitos e até antipatias? Uma reflexão para vocês. Na família de vocês, cônjuge, filhos, filhas, netos, sobrinhos e etc. Só tem espíritos afins? Respondam para vocês. Só tem espíritos afins? Ou tem alguém ali na família que no linguajar popular é o patinho feio? Provavelmente todos aqui vão responder que sim. Mas por que existe isso? Aqueles que nós temos mais empatia, aqueles que nós temos mais antipatia, né? E Kardec explica para nós que nem toda família é formada por espíritos afins. Nem toda família é formada por espíritos afins. Mas, muitas vezes, nós temos ao nosso lado espíritos antipáticos ou estranhos. Falamos disso ontem também no estudo. Mas por que isso, né? Para que sirva de prova para uns e meio de progresso para outros. Então ninguém nasceu no lar errado. Somente quando somos adolescentes, fala assim, nossa, não sei porque eu estou nessa família. Talvez muitos já pensaram assim, né? Ou estejam enfrentando situações assim dentro de casa. É a família que você tem que estar. Por quê? Vai servir de prova ou meio de progresso. Porque dependendo de quem está ao seu lado, vai exigir mais ou menos paciência, mais ou menos tolerância, mais ou menos perdão. Vai exigir mais ou menos responsabilidade, mais ou menos respeito, disciplina, afetividade. Por isso. E por isso que no nosso bate-papo eu comecei falando que Deus não erra, que Deus é justiça, que Deus é soberanamente justo e bom. Deus concede todos os dias para nós novas oportunidades. E ainda no item 19, Kardec traz para nós a família como escola de
transformação. Olha isso. Como escola de transformação. Como devido à convivência, que aproxima os espíritos, que aproxima as almas, através dos cuidados que educam. Então, se você tem um filho, você, entre aspas, é obrigado a cuidar, a amar aquele filho, né? E também o ambiente que transforma, ele que renova. Se vem um filho se vem um espírito como um filho hoje, mas é um espírito que você teve dificuldade em outro momento, em outra encarnação, você vai criar afeto com aquele espírito. Você vai criar respeito, você vai criar empatia com aquele espírito. E aí as coisas começam a fazer sentido, quando nós pensamos em transformação. E aí nós temos a família como oficina de almas. E ontem nós também estudamos, quando a Letícia, mãe de Gotuso, lá no capítulo 9 do livro Obreiros da Vida Eterna, ela diz que o lar terrestre é bendita forja de redenção. O lar terrestre é bendita forja de redenção. O que significa isso, em outras palavras? O lar terrestre, onde estamos, é bendita a oportunidade de evoluirmos, de melhorarmos, de crescermos, de expandirmos o nosso amor. Tudo bem, pessoal? E aí vem uma pergunta importante que Kardec traz para nós. Mas, Júnior, se nessa encarnação eu tenho os pais que eu tenho, os filhos, e aí eu já tive dezenas, centenas de encarnações com pais diferentes, filhos diferentes, como que é isso? Né? Isso vai ampliando, vai aumentando indefinidamente? Kardec traz esse ponto. E aí no item 20, ele comenta esse ponto que é bem importante para nós. Né? E aqui nós precisamos fazer a analogia do pão. O que é a analogia do pão? Se eu tenho um pão e estou em 2 pessoas, vou dividir esse pão no meio, metade para um, metade para o outro. Tudo bem? Se eu estou em 10 pessoas, eu vou dividir esse pão em 10 pedaços. E o que acontece quando eu faço isso? O tamanho de cada um, ele é diminuído, ele é menor. Tudo bem? Com um pai, com uma mãe, com um filho, 2 filhos ou 5 filhos, o amor é diluído? Então a mãe tem um amor, aí ela tem 5 filhos, ela divide esse amor em 5 partes. Ou ela expande esse amor? Ela expande esse amor. Ela expande esse amor. E olha que oportunidade de reflexão para nós. Para fugirmos do pensamento egoístico. Fugirmos do pensamento egoístico. Ampliarmos a nossa capacidade de expandir o nosso amor. Por isso que muitas vezes pessoas têm 5 filhos, 7 filhos. Antigamente era muito comum ter 10 filhos, 12 filhos, 13 filhos, 14 filhos, 15 filhos. Era relativamente normal. Hoje já não cabe. Apesar que tem hoje em dia também. Tem assistida que vem aqui na nossa casa buscar a cesta básica, que tem mais de 10 filhos. E é nova. Mas é exceção. Antigamente era quase que uma regra, né? Então, são oportunidades do quê, pessoal? De expansão do amor. Expandir o olhar, o sentimento verdadeiro de amor. Fugindo daquilo que já citamos antes. Sentimento de pertencimento. Ah, meu filho, meu cônjuge, meus amigos, meu grupo, minha casa espírita. Olha que loucura, gente. Loucura. Pensamento pequeno, né? Pensamento pequenino. E ainda no item 20, né? Kardec nos recorda que os papéis podem mudar.
Então, como citamos Gotuso, ele era cônjuge e agora ele será neto daquele era cônjuge. Ele era pai, agora ele vai ser filho do seu filho. O que acontece? Os papéis mudam. Papel de pai, mãe, filho, irmão, cônjuge. Porém, a afeição permanece. Permanece. E é isso, pessoal, que nós precisamos começar a buscar nos nossos relacionamentos. Na família menor, em primeiro lugar a família menor, e expandir para a família maior, que é a humanidade. Que é o quê? A afeição real. A afeição real. Então a reencarnação não dilui a família, ela amplia o amor. Ela amplia o amor. E aí Kardec traz para nós esse outro questionamento, né? Uma outra visão que muitos ainda têm da nossa vida. E se tivéssemos apenas uma existência? Vocês conhecem alguém que acha que só tem essa vida? Eu conheço vários. Que até tem figurinha no WhatsApp, só se vive uma vez. Por incrível que pareça, né? Mas o que acontece? Se tivéssemos apenas uma existência, se não houvesse reencarnação, seria unicidade da existência, sem uma pré-existência da alma, sem laços anteriores, filiação apenas corporal. O pai seria estranho ao filho, o filho estranho ao pai. Vocês já observaram que muitos de nós temos mais conexão com um amigo, às vezes, do que com um familiar? É relativamente comum isso. O que explicaria isso? O que explicaria isso? São as afeições reais, são as afinidades reais, que nós adquirimos ao longo das nossas jornadas, das nossas oportunidades. E aí nós temos dois tipos de visão. A unicidade da existência, que são almas sem histórico nenhum, porque só vive uma vez, né? Muitos pensam isso, muitos pregam isso, que tudo acontece apenas no momento do nascimento, uma filiação ali, um contato corporal, matéria com matéria, mais nada, e temos a visão reencarnacionista. Reencarnacionista, que é o que a doutrina espírita expande os nossos horizontes. Vem elucidar de maneira brilhante, de maneira única, aquilo que o Cristo quis dizer há mais de 2000 anos. São pessoas que já viveram juntos, que se conhecem, que têm um certo relacionamento, que quando ocorre o nascimento, também ocorre os reencontros. E a morte, pessoal, ela é renovação. Tudo para se renovar precisa morrer. Para uma planta crescer mais forte, mais vigorosa, o que nós fazemos? Podamos. Quando podamos, ela vem muito mais sólida, muito mais forte. E é isso que acontece também conosco. Quando nós morremos, não existe morte, existe vida, existe continuação. Ok? No item 22, pessoal, Kardec traz para nós a seguinte respostas à seguinte pergunta: a morte pode separar para sempre aqueles que se amam? De jeito nenhum. Ninguém que separa para sempre. Aqueles que se amam, guardem isso, aqueles que se amam estarão sempre conectados pelas forças do pensamento, pelas forças do verdadeiro sentimento, pelas forças do espírito. Sempre estarão conectados. Mas nós ainda temos um problema sério.
nós ainda somos muito matéria. Queremos ver, queremos pegar, queremos sentir, pele. Mas um dia aprenderemos a raciocinarmos com os pensamentos, a expandirmos os nossos sentimentos, a nos contentarmos com o amor mesmo à distância. Estamos caminhando para isso. Lá no item 23, que já é o último item, né, desse tópico, Kardec traz para nós 4 possibilidades para o futuro da alma, que é o que existe, vamos dizer assim, no mercado. 4 possibilidades para o futuro da alma. E me acompanhe o raciocínio para ver o que faz sentido para vocês. Primeiro, o materialismo, que é o que predomina na Terra. O materialismo, ele prega que não tem, que é um nada. Acabou, acabou. Morreu, morreu. Fim da individualidade. Eu sou o Júnior, morri, acabou, nunca mais vou ver ninguém, acabou. O segundo que Kardec nos traz é o panteísmo, que é a absorção do todo universal, aquele que morre vai ser absorvido pelo todo universal, que também tem o fim da individualidade. O 3, existência única, individualidade mais sorte definitiva, possibilidade de separação definitiva. Possibilidade. O que é isso aqui, pessoal? Sorte definitiva. É o céu e o inferno. Se eu sou bom, eu vou para o céu. Se eu sou ruim, vou para o inferno. Eu só vejo alguém se ele foi para o mesmo lugar que eu. Se eu fui para o inferno e alguém que eu gosto foi para o céu, nunca mais vou ver, estamos em regiões separadas. Existe isso, não existe? E em quarto, tudo isso está no item 23, pessoal. E em quarto lugar, Kardec traz para nós a doutrina espírita, que é a individualidade mais a progressão indefinida, continuidade das relações, que é o que faz muito mais sentido. Porque senão Deus não era justiça, Deus não era amor. Com a reencarnação, nós mantemos a individualidade do espírito, que nós a temos, e o nosso progresso, ele é contínuo. O nosso progresso, ele é inesgotável, ele é infinito. E a continuidade das relações entre os que se amam constituem, sim, a verdadeira família. A verdadeira família. Então, quando retornarmos para o plano espiritual, nós reencontraremos amores, familiares, amigos que ficaram lá. Quem vai receber a gente quando retornar para o plano espiritual são as afeições, são as amizades que foram criadas ao longo das diversas existências que tivemos. Uns que nós nem lembramos hoje, com a bênção do esquecimento quando reencarnamos. Mas quando retornarmos, retomaremos a memória, as lembranças. E eles estarão lá esperando nós. E aí sim, constitui a verdadeira família. Então, só o penúltimo slide, pessoal. No item 18, vimos a questão do reencontro. Que reencontro existe buscando sempre o mútuo adiantamento. Mútuo adiantamento. A mãe de André Luiz estava extremamente preocupada em ajudar o filho a progredir, a evoluir. A mãe de Gotuso, mesma coisa. A literatura espírita tem centenas de exemplos. E leiam, pessoal. No item 19, vimos a questão da transformação, que é prova para uns e meio de progresso para outros. Família com o conceito de oportunidade de transformação, como oportunidade de alavanca de ascensão espiritual. No item 20, ampliação. O amor não diminui porque alcança mais pessoas. Precisamos, é um convite para ampliarmos a nossa visão de família. Sairmos um pouco do círculo que vivemos e ampliarmos. Deixarmos o egoísmo de lado.
o egoísmo, ele é antagônico à caridade, que é amor. E Kardec escreve para nós, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico O Egoísmo, que o egoísmo é a principal chaga da humanidade, porque ela combate a caridade, e caridade é amor. A partir do momento que nós formos menos egoístas, ampliarmos a nossa visão de família, de humanidade, as coisas começam a mudar para nós e para a terra, para o povo, para todos, de maneira geral. No item 21, vimos a questão da pré-existência. O nascimento pode ser reencontro. Então, aqueles que se amam, que se afinam, estarão sempre juntos. Não existe essa questão de só se vive uma vez. O filho que eu recebi hoje é totalmente estranho a mim, nunca vi na vida. Isso não existe. No item 22, questão da solidariedade. Perpétua solidariedade entre encarnados e desencarnados. Então, sempre estaremos acompanhados, sempre estaremos acompanhando, onde quer que estejamos. Temos aqueles que nos acompanham e aqueles que nós acompanhamos. E no item 23, Kardec traz para nós a questão da continuidade, que é a essência da verdadeira família. Então, guardem isso para vocês. A reencarnação fortalece os laços de família, que são os laços de amor, que são os laços que são eternos, que é o que nós precisamos cultivar nos nossos relacionamentos. Os laços verdadeiros da fraternidade, do amor, do carinho, para que possamos, um dia, atingir planos mais altos de evolução, mas todos juntos, querendo, todos juntos, nessa jornada evolutiva, né? E o penúltimo slide é esse, até tirei a última frase do livro que eu sugeri para vocês. Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Que nós, pessoal, no convívio familiar, no convívio onde quer que estejamos, com quem quer que estejamos sempre com o Cristo, que é o maior exemplo que conhecemos, que é o enviado de Deus para nos ensinar os caminhos a trilhar, as condutas a termos. E nós, pessoal, viveremos para sempre. Nós somos eternos. Essa vida, essa encarnação, ela é única, no sentido que ela não volta mais. Nós teremos infinitas outras oportunidades, mas essa encarnação, ela é única. O dia de hoje, 25 de agosto, ele não volta nunca mais, de 2026. Vai vir o de 2027, 2028, mas o de 2026 não volta mais, o dia de hoje não volta mais. Porém, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim, e está nas suas mãos, está nas minhas mãos, fazer algo diferente. Então, Ave Cristo, os que vão viver para sempre, que somos nós, te glorificam e saúdam. Então, muito obrigado pela atenção de todos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos inspire sempre, sempre mais. Obrigado, pessoal.